Acho que um certo ser desprovido de folículos capilares não dormiu esta noite. Este é o meu vídeo mais importante do ano. A coisa é tão grave, mas tão grave que até a Globo, aquela porcaria, mostrou Jornal Nacional. Reportagem da Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. Engrossou o caldo. Matérias da Folha de ontem revelam o gabinete do ódio do Xandão, o cabeça de ovo. Caso ele não caia, é porque o Brasil definitivamente acabou. Como eu disse, é tão grave que não só a Globo mostrou, como a Band, o UOL, Folha, Estadão, todo mundo está repercutindo. O jornalista Glenn Greenwald, o Verdivaldo, lembra dele? Aquele que derrubou o Moro Deltan e acabou com a Lava Jato? A matéria dele na época foi o que precisavam para soltar o bandido e trazer ele de volta à cena do crime. Esse é o Glenn. Esse mesmo jornalista, nunca critiquei, divulga agora conversas entre assessores do Xandão, onde ele mandava que eles preparassem material para que ele pudesse perseguir apoiadores do Bolsonaro. Olha isso. Ontem saíram 3 matérias e o Glenn disse que tem mais de 6 gigabytes de gravações para divulgar. É fogo no parquinho. Vem, eu vou explicar e vou resumir. Antes de mais nada, claro, por favor, aquele likezinho maroto no meu vídeo. Se não forem inscritos, se inscrevam. Matéria da Folha. Moraes usou TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo, revelam mensagens. Fora do rito, porque eles ainda têm medinho do Xandão. Entenda-se aí o seguinte: fora do rito significa de forma ilegal, fora da lei, de forma obscura. Foi isso que ele fez. Isto é cometimento de crime, segundo eles mesmos. Em outro post, a Folha fala: auxiliares de Moraes sugere em áudios estratégia para evitar o uso descarado do TSE, ou seja, Moraes usou o TSE para passar um pano para suas ilegalidades. A matéria do Glenn partiu de um celular de um dos assessores do Xandão. Ainda não se sabe quem foi o infeliz que deixou vazar isso, ou se foi proposital. Como a coisa funcionava? Xandão escolhia alguém que estava incomodando nas mídias ou na imprensa e começava a perseguir. Alguns exemplos reais: Paulo Figueiredo, que até hoje tem as contas bloqueadas, teve seu passaporte cassado e é perseguido sem ao menos ter sido alvo de qualquer processo contra ele. Ele soltou uma nota ontem e diz que jamais foi ouvido sobre qualquer coisa. O mesmo vale para Rodrigo Constantino. Daniel Silveira, Alan dos Santos, dentre outros. Lembra? Brasil Paralelo foi impedida de soltar uma reportagem sobre o bandido. Até o PCO, Partido da Causa Operária, foi vítima do Xandão. Eles já vêm tretando há algum tempo. Mas para ajudar a esclarecer, eu vou pedir a ajuda do Nicolas Ferreira. Olha o vídeo. Você se lembra quando o Terça Livre estava sendo fechado e Alan dos Santos perseguido por Alexandre de Moraes? Quando Ramagem foi impedido de ser diretor da PF na canetada? Quando Daniel Silveira foi cassado e preso injustamente? Quando o TSE fez censura prévia ao filme da Brasil Paralelo sobre a facada em Bolsonaro? Quando Constantino e Paulo Figueiredo tiveram suas contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados e redes sociais suspensas? Quando canais como Folha Política, Te Atualizei, Jornal da Cidade Online e o Vlog do Lisboa foram desmonetizados? Quando a juíza Ludmila Grilo teve suas contas bancárias bloqueadas e redes sociais suspensas? Quando Guilherme Fiuza teve seus perfis derrubados por Moraes? Quando Augusto Nunes foi censurado e demitido de uma emissora por suas opiniões? Quando parlamentares estavam sendo perseguidos nas eleições de 2022, com redes sociais sendo bloqueadas e multas sendo aplicadas? Quando tentaram imputar crimes e criar narrativas contra o Jair Bolsonaro na CPMI do dia 8? Quando Carlos Bolsonaro teve seu porte de arma negado de forma arbitrária? Quando o líder da oposição, Jordi, sofreu uma busca e apreensão à sua casa sem motivo? Quando o STF começou a votar pela legalização do aborto? Quando Felipe G. Martins foi preso covardemente? Quando pessoas foram presas no dia 8 com sentenças absurdas e injustas? Quando o Clesão morreu? Esses são alguns dos momentos.
extremamente grave. Vamos à gravação dos assessores. Preste atenção a alguns pontos. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia. Querem o quê? Que eu faça o laudo? Seria o Xandão dizendo. O Xandão está sem sessão, então ele está com tempo para ficar procurando. É tanta coisa, é melhor pôr. Alterar mais uma vez para satisfazer a excelência. Ele quer que coloca o que ele acha. Se for ficar procurando, vai achar. Ouça. Eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, muito... Ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso e aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando. Né? Agora ele mandou ir esses 3. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, depois eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem, é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente é que não encontra, e não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí e alterar, por favor. Senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigado. Uma barbaridade, o Moro caiu por muito menos e tem mais. O Glenn compartilhou uma postagem dizendo que tivemos acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens trocadas por assessores de Moraes no TSE e no Supremo. Vem muito chumbo grosso por aí ainda. Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. Deputados tentam aprovar CPI do abuso de autoridade após revelações contra Moraes. Eduardo Bolsonaro. Moraes escolhia alvos, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, disse auxiliar do ministro. Resumindo, o Xandão queria perseguir alguém da direita, mandava seus assessores vasculhar a vida e as redes das pessoas. Encontrando algo, ele tomava medidas que queria. Derrubava perfil, desmonetizava, mandava prender, colocava em algum inquérito aqueles que já estão abertos por aí há mais de 5 anos. Esta é a divulgação do gabinete do ódio do Xandão. Ele era o investigador, o acusador, o juiz, o carrasco, praticamente um Thanos da República. Não passa de um ser autoritário, arrogante e cafajeste. Este é Alexandre de Moraes. Isso nós, o povo da direita, já sentimos na pele e os patriotas estão aí pegando 17 anos de cadeia por culpa do cabeça de ovo, dessa arbitrariedade sem fim que ele comete contra os bolsonaristas. Claro, não tem nada, pode soltar 6 gigas de conversas que você não vai encontrar nada contra alguém da esquerda. Vamos pagar para ver. Todos nós já sabíamos como a coisa funcionava, a diferença agora é que está escancarada e todo mundo está vendo. Hoje, às 15 horas, deputados e senadores vão fazer uma coletiva de imprensa quando vão pedir um mega impeachment do Xandão. O que vai dar, claro, não dá para saber. Tem muita coisa para ser revelada ainda e a gente aqui, claro, torcendo para que venha logo tudo à tona. Lembrando que temos um bosta sentado na cadeira da presidência do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Lógico que ele vai querer jogar tudo para debaixo do tapete, lógico que ele tem medo do cabeça de ovo, lógico que ele vai fazer o possível e impossível para dar aquela amenizada e dizer não foi bem assim, mas foi bem assim. O homem perseguiu ferozmente todo mundo da direita ou que, pelo simples fato de tecer críticas ao Supremo, eram perseguidos por ele. Vamos ver se ele vai conseguir encobrir dessa vez. Até as próximas cenas. Valdir Palma, de Bragança Paulista. Até a próxima, claro. Se deixarem. Forte abraço.